Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus? Mas não fecha a Bíblia não, segura ela aí que a gente vai maratonar ela rapidinho. Aí vamos ver quem é bom de Bíblia, hein? Meus irmãos, fica tranquilo que a primeira a apanhar aqui foi eu. Aleluia. Como eu tenho apanhado. Aí eu vou perguntar para os irmãos: o que é remir o tempo? Alguém se arrisca a dizer? O que é remir o tempo? É administrar o tempo. Sim. Segundo o dicionário diz assim: aproveitar ao máximo cada oportunidade usando o tempo de forma sábia e produtiva, especialmente em tempos desafiadores. Agora, o que é remir o tempo, segundo a Bíblia? Remir o tempo é usar o nosso tempo de forma sábia e eficaz, pois vivemos em um mundo cheio de tentações e desafios. Aí eu peço para você abrir lá em Salmos 90, Salmos 90, 12. Quem achar primeiro pode ler? Salmos 90, versículo 12. Quem achou pode ler. 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance o coração sábio. Que a gente venha ser sábio, né? Então a gente precisa, né, ter comunhão com o Espírito Santo. Porque de nós mesmos a gente não faz, a gente não ora, a gente nem sequer vai andar como um testemunho de Cristo. Sem Ele a gente não pode nada, sem Ele a gente não faz nada, sem Ele a gente não consegue glorificar o nome de Deus. Amém? Então, remir o tempo envolve viver de uma forma intencional, requer escolha, requer organização e ordem de prioridade. Quem arrisca dizer qual é a ordem de prioridade do cristão? Quem arrisca? Pastor? Qual é a ordem de prioridade do cristão? Deus em primeiro lugar. Família. Trabalho. Igreja. Aqui fala igreja como o templo. Mas eu vou dirigir como igreja falando de nós como igreja. Amém? Pela ordem de prioridade, nós temos que organizar o nosso tempo. Imagina organizar essas 4 coisas, né? Essas demandas num dia de 24 horas. Se a gente se dedicar mais a uma coisa, as outras vão ficar pendentes. Se a gente não souber se organizar num dia, a gente consegue, né, fazer uma coisa muito bem e as outras ficam com falha. Meu Deus. Amém? Nós estamos vivendo num tempo onde há muitas distrações, né? Principalmente pelo celular. Eu já fui muito vítima de joguinho. Não é joguinho que ganha dinheiro não, joguinho de criança mesmo. Né? Estamos vivendo em tempos trabalhosos, que 24 horas parece que é pouco pra gente. Que se a gente não souber se organizar, a gente nem ora. Tem dia que eu acordo já no automático. Eu já acordo com uma chamando, a outra já vai lá, grita o pai dela aqui que é café, aí a outra já vai mexer em alguma coisa que não deve, e aí eu já acordo naquele negócio. Quando eu vi, eu nem orei. Aí o Senhor me deu uma estratégia. Porque a gente, quando tem muita coisa pra fazer, eu vou falar, a gente não deita pra dormir não, a gente parece que morreu, né? Não parece que a gente dorme não. Aí eu coloco o relógio pra despertar 5 para as 6. Aí eu levanto, né, lavo meu rosto, pra acabar de acordar.
Aí eu tiro o meu tempo com Deus. Muitas vezes eu só oro na parte da manhã, né? Para Deus me guiar no meu dia, para o Senhor me mostrar o que eu preciso fazer naquele dia, para Ele me mostrar como eu posso glorificar o nome dEle naquele dia. Eu peço para as pessoas serem bênção na minha vida, para eu ser bênção na vida das pessoas, porque, vou falar, irmãos, quando eu não oro cedo, parece que eu faço as coisas e nunca dou conta de nada. Parece que eu fico igual Marta. Você faz pra lá, faz pra lá. Você ainda fica com raiva quem tá lento perto de você, né? E aí, quando você ora, Deus vai trabalhando, né, dentro do nosso ser. A gente vai conseguindo fazer as coisas, sabe? Hoje eu falei com ele. Ele falou, você vai lavar a louça, vai preparar o almoço? Eu só olhei pra ele. Não conte comigo. Se vocês tivessem visto minha pia de manhã, dava até medo. Pois, irmãos, eu consegui orar cedo, eu consegui estudar, na paz do Senhor, consegui lavar a louça, Ele adiantou o almoço para mim, e as coisas fluíram tão bem, eu falei, nossa, parece até que a hora me esperou. Eu falei, nossa, obrigado, Jesus. E aí, o Senhor trabalha tanto em nosso favor, que não tem como você deixar Ele de lado, Ele tem que fazer parte nos mínimos detalhes. Eu falo para o Senhor se envolver, me explicar como que Ele quer que eu ande, né? Em questão de veste. Eu falo com o Senhor, eu já cansei de reclamar. Falei, Senhor, Ele é folgado, Senhor, Ele é muito folgado. Não, seu abuso, não. Ele estava com a mania de fazer vitamina, né? E o liquidificador lá. Mas pensa numa bronca que eu tenho de lavar liquidificador. Principalmente quando aquele negócio corta a mão da gente, né? E aí eu falei para o Senhor, não, não vou lavar. Agora também não vou lavar. É um abuso, eu não vou. O Senhor é tão lindo, tão maravilhoso que Ele falou assim para mim, não faz para Ele não, faz para mim. Aí eu, o Senhor faz para mim. Sabe, aquilo me constrangeu de uma tal maneira que eu nunca mais reclamei de lavar o liquidificador, de tirar a meia debaixo da cama, de tirar a toalha molhada do garrafa e outras coisas mais. E aí quando eu parei de focar nele, no defeito dele, e comecei a prestar atenção no meu defeito, na minha falha, e pedindo para o Senhor me corrigir, porque não é fácil a gente querer ser corrigido, é mais fácil pedir para o Senhor bater no outro. Agora bater na gente, corrigir a gente não gosta não. Só que eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero andar sabiamente, eu quero aproveitar o meu tempo, porque eu perdi muito tempo lá fora. Então eu quero aproveitar todo instante, tudo que eu fizer, que seja para aprender cada dia mais contigo. E a gente aprende como? O Senhor ensinando no nosso dia a dia. E aí eu lavo a louça falando com o Senhor, eu lavo o banheiro falando com o Senhor. E aí, de todas as vezes que o Senhor falou, só uma vez que o Senhor falou comigo, assim, sabe, não para me corrigir, mas para mostrar que Ele se importava comigo nos mínimos detalhes, sabe? Que Ele estava cuidando de mim. Mas 90% é correção. Aí eu falei, Senhor, eu não sabia que eu era ruim assim não, Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. E eu apontando o erro dele. E eu com tanto erro aqui, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me corrige. Porque se o Senhor me corrige, é porque eu sou filha. E é porque o Senhor me ama. Amém? E aí, né? Não vou falar da passagem de Marta e Maria, porque todos, acho que a maioria já conhece, né? Aí vamos abrir em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Aleluia, glória. Eclesiastes 3. Vamos ler somente o 1 e o 17, amém? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o 17 diz assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Se há tempo para todas as coisas, então eu não preciso andar ansiosa pelo que há de vir amanhã, porque a cada dia abaixo do seu mal, né? E eu
programo. A gente faz uma programação ao longo, mas a gente tem que focar na nossa programação de hoje. Porque hoje pode ser o nosso último dia na Terra. Porque a gente não sabe se o Senhor vai chamar a nossa senha antes dele vir para todo mundo. Vai que ele vem no individual e me chama. Como que ele vai me achar? Ele vai me achar como? Contendeira? Fofoqueira? Né? Disseminando mal entre os meus irmãos? Né? Eu podendo ajudar, eu não ajudo? Né? Eu não intercedo pelos meus irmãos? Eu não dou bom testemunho no meu meio de convívio? E isso tudo conta. E aí quando ele vier, como que ele vai achar as obras das nossas mãos? Como palha ou como pedras preciosas para ele? Amém? Então a gente tem que programar o nosso dia, primeiramente botando ele em primeiro lugar, porque sem ele a gente não faz nada, a gente não consegue adorar, a gente não consegue ser boa gente. Aleluia. Porque a nossa natureza é má, então a gente só consegue, né, fazer as coisas para o Senhor se a gente tiver a comunhão com o Espírito Santo. Todo dia ali, a nossa carne luta para não orar, para não ler, né, para não fazer as coisas voltadas para o Senhor. Então, eu preciso me achegar a Ele todos os dias. É todos os dias, a todo momento. É orando, é vigiando e orando a todo tempo. Amém? Então, eu tento doutrinar minhas crianças, né, do caminho do Senhor, mas eu não posso impor. Eu tenho que apresentar Jesus para eles. Eu tenho que falar com eles, né? Porque a gente, no caso, o primeiro ministério é a família, né? Então eu tento, primeiro, ser exemplo das coisas, né? Tanto no vestir, tanto no falar. E hoje eu não pensei para falar, e eu agi como tola, falei como tola. E depois eu tive que consertar. A minha filha estava fazendo bagunça. E aí eu sei que ela foi fazendo, e eu me controlando. E sei que quando eu explodi, eu falei assim, para de encher meu... Aí eu falei, fingi que me falei e passou. Daqui a pouco tá ela do meu lado brincando com a boneca. Para de encher. Para de encher. E ficou falando. Aquilo, quando eu virei pra ela, eu para de falar isso. Não pode. E ela continuou falando. Enquanto eu não me corrigi e não falei para ela que eu falei de forma errada, que eu não agradei ao Senhor naquele momento, ela não pegou o exemplo. E aí, depois que eu me corrigi, falei com ela que não podia falar, que eu tinha falado errado, eu tinha pecado, aí ela parou de falar. Passou o dia, ela não falou, não repetiu uma vez. Então, a gente aprende, né, cada dia com os nossos. Ué, mãe, você tá falando assim? Ué, mas você tá vestindo assim? Por que você pode e eu não posso? Então, eles vão aprender mais com exemplo do que com palavras. Então, a gente tem que se policiar todo dia, a todo momento, no falar, no vestir, na postura, né? Para poder eles seguir o bom exemplo e querer imitar o nosso bom exemplo. Amém? Abre aí para mim em Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Quem achou pode ler. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Aqui fala, não, para a gente não ser vagarosos no cuidado, mas para a gente ser fervoroso, ter aquele espírito pronto a servir ao Senhor. Mas como eu posso dizer que eu estou servindo ao Senhor? Se Ele está lá no céu. Como que eu sirvo ao Senhor? Alguém sabe? Estendendo a mão para o nosso próximo. Servindo o meu próximo. Porque se o meu próximo, que eu vejo, eu não me prontifico em ajudar nas necessidades, ou com oração, ou com alguma ajuda física, com algo físico, e eu sei que eu posso fazer, e eu não faço, eu também peco. E eu não posso dizer que eu adoro a Deus, que eu sirvo a Deus, se eu não sirvo bem os meus irmãos. Principalmente os da minha casa, que são mais próximos ainda, né?
Como o Senhor me corrigiu, que eu fazia o quê? Eu contendia com o meu esposo. Eu ficava lá, você está fazendo isso, é assim, é assado. E eu tentava ir na marra. Quando o Senhor me corrigiu, me mostrou como eu devo fazer, eu passei a ser mais sábia, ter menos conflito, né? E é uma forma de adorar o Senhor. É servindo bem os da minha casa, depois o meu próximo, que é os da igreja, que são os nossos irmãos na fé, são os nossos vizinhos, né? Que geralmente a maioria não são crentes, ainda tem aqueles que são crentes, né? Mas é só crente de nome, mas não tem, como é que fala? Não tem testemunho, né? De crente. E mesmo assim, a gente não pode se basear por eles, a gente tem que se basear o que a palavra diz. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero fazer apraz a sua palavra na minha vida. Porque se diz que dá certo, que eu não tenho que andar segundo o meu entendimento, e sim no que segundo a tua palavra faz, eu vou fazer o que a palavra faz. Eu posso estar querendo fazer de outro jeito, mas se a tua palavra falou que é assim, então vai ser assim. E aí, irmão, é uma libertação tão grande. Primeiramente, é uma libertação na minha vida, para mim mesmo. Porque tinha dia que eu tinha raiva de mim mesmo. Sabe você acordar com tanta raiva do dia, sei lá, reclamando de tudo, que nada tá bom. E aí eu passei a ver as coisas com outros olhos, com paz, sabe, com alegria. Porque o tempo está se findando. E o que importa não é juntar os bens aqui. A gente vai ter? Vai ter, se for da vontade de Deus. Mas quando a gente cumpre o propósito que Ele tem nas nossas vidas, as outras coisas vêm se completando, vêm completar a obra. E Deus vai dar tudo que for necessário para que a gente venha cumprir o nosso propósito. Aleluia. E eu falo muito com o Senhor, Senhor, eu quero ter o tanto que eu consiga transbordar na vida daqueles que me cercam, na vida daqueles que colaboram conosco. Porque a gente tem uma fábrica e os nossos colaboradores, muitos deles são desviados, outros não são crentes, e a casa deles são uma casa humilde. E eu falo com Deus que eu quero ter para transbordar na vida deles também. Porque se a gente pedir bênção material para o Senhor, só para o nosso bem, só para o nosso ego, o Senhor não vai dar não. O Senhor só vai dar o necessário. Porque Ele sabe que se transbordar numa pessoa que não tem o coração liberto, né, voltado para Ele, vai se perder. Amém? Vamos ler comigo Mateus 6:31. Quem achar primeiro, pode ler. Aleluia. Mateus 6:31. Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. E o 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viu? Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Que a gente tem que buscar primeiro o reino. Primeiro é buscar se encher da presença dele, seguir os exemplos dele que está escrito aqui. Deixar se permitir que a palavra entre dentro de você e ela crie raiz, né? E que te faça resplandecer no seu rosto para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida, através do seu falar, do seu andar, do seu agir, né? No seu modo de ser no dia a dia. Então, por isso que a gente tem que aproveitar o nosso tempo, né, com as coisas de Deus, porque o objetivo é adorá-lo em espírito e em verdade e cuidar do nosso próximo, né? Como a gente quer ser tratado, a gente trate eles, né? Todos que nos cercam. Se eu quero que falem bem de mim, eu tenho que falar bem das pessoas. Por mais que eu saiba que aquela pessoa fala mal de mim, né? Eu tenho que falar bem dela. Eu tenho que orar pelos que me perseguem, pelos que me aborrecem. Então, eu falei, Senhor, então tá, eu vou orar.
mas limpa meu coração, Senhor. Não deixa resquício de mágoa, de nada, porque eu quero ser encontrada com as mãos limpas e com a alma pura perante o Senhor. Abre comigo lá em Atos 1. Atos 1. Quem achar pode ler. Atos 1:8. Atos 1:8. Quem achou? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e em Samaria e até os confins da terra. Então, depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente levanta a mão para o Senhor, recebe o Espírito Santo, nós passamos a ser testemunha. Como que eu vou ser testemunha de Cristo se eu não quero andar como Ele, se eu não quero obedecer o que Ele fala aqui nas Escrituras? Como que eu vou ser? Se eu quero andar segundo o meu entendimento, eu não quero andar segundo o que a palavra diz, eu cumpro só metade. Tá bom, vou falar bem de quem fala de 1000, mas quem me persegue, meu filho, se demora eu vou dar uma pernada nele também. Não, a Bíblia diz que não pode. Então, quando você deixa a palavra do Senhor fazer apraz na sua vida, vem as bênçãos do Senhor, né? Lá em Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos que para quem obedece. Eu não vou ler porque é muito grande, mas lá, guarda lá, Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos para quem guarda os mandamentos e pratica. Não adianta eu ter guardado aqui e não obedecer. E depois, vou falar, irmão, depois que você grava aqui e tenta não obedecer, parece que o versículo fala gritando dentro do teu cérebro. Tipo, aí eu vi que negócio. Não, vou deixar lá para ele pegar, que eu não vou pegar, não, é um abuso. Aí o Senhor, se tu pode fazer o bem, tu não faz, tu pega. Eu falei, Senhor. Aí eu fiz tudo também. Você pode fazer o bem, mas você não faz, você pega. Eu, tá bom, Senhor, eu vou lá pegar. Aí eu vou lá, pego, guardo. Aí eu dou aquela olhada para ele, finge que não estou entendendo, mas Senhor, só o Senhor é Deus. A gente tem que estagiar todo dia. Aí sempre acontece uma situação que vem a palavra para poder a gente praticar. Aí tem as vizinhas lá, né, que é a bênção do Senhor na vida da gente. E aí ela fala mal, a gente sabe que ela fala mal, que ela manda em direta através das minhas filhas. Aí aquele, né, vai subindo aqui, aí o Senhor, você não vai falar, você não vai contender, você só vai orar e eu vou trabalhar. Eu falei, Senhor, ela tá pesada demais, Senhor. Então, continue orando. Aí eu botei o nome dela no caderno de oração. Eu falei, Senhor, então tapa o ouvido das minhas crianças para que elas não venham ser contaminadas através dessa pessoa. Porque ela manda em direta para mim e para o meu esposo através das crianças. Entendeu? Assim. Aí ela falou assim. Eu falei, minha filha, vamos orar por ela, tá precisando de oração. E aí passa. Eu tento não ficar reclamando na frente das crianças, falando, né, das pessoas, até mesmo para elas, porque eu tenho que ensinar elas como tá aqui. Então eu falo, filha, falou mal? Vamos orar. Vamos botar o nome dela no caderno de oração. Mãe, eu não sei orar. Então, repete comigo. É assim. E aí vamos ensinando todo dia. A gente que trabalha, né, em casa e fica direto com criança, é uma loucura. Que você não sabe se doutrina a criança, se arruma a casa, se lava a roupa, o que você faz, né? Mas aí a gente vai ensinando de pouquinho em pouquinho, igual cada grãozinho assim, né? A gente vai depositando ali e elas vão guardando, porque essa fase dessas crianças assim, é só uma máquina. De primeira eles já pegam. E aí, a nossa casa vai sendo edificada dia após dia. Primeiro, a gente amortecendo nós mesmos, nós intercedendo pela nossa casa, né? Pelos nossos filhos e educando, baseado não no que eu acho, baseado no que a palavra diz. E vou falar, irmãos, fica leve. Quando você tenta impor as coisas para as crianças, para quem for, é muito ruim. Mas quando você fala segundo o que a palavra diz, aquilo parece que fica lá, sabe, dentro. E elas vão remoendo aquela palavra e aquilo vai gerando nelas
libertação dentro delas e um crescimento espiritual. Aleluia. Amém? Porque são o nosso primeiro ministério. Amém? Agora, vamos abrir em Romanos 15. Romanos 15, do 1 ao 4. Para a gente terminar. Romanos 15. 15 do 1. 15 do 1 ao 4. Amém? Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Aqui está falando, Paulo fala sobre a gente que é forte na fé, que a gente venha suportar os que são fracos. Quem são os fracos na fé? São os recém-convertidos, são os que você prega para ele, mas ele está, sei lá, acha que o mundo não vai acabar, que ele não vai morrer, que a alma dele não vai para algum lugar, né? E a gente tem que falar com essas pessoas, né? Com sabedoria, com mansidão, né? E com palavras que edifiquem. Então, a primeira coisa que eu não posso fazer, sendo uma obreira da casa do Senhor, é falar da minha liderança na minha casa, falar da minha liderança no meio dos meus amigos, dos meus vizinhos. Porque primeiro que eu vou estar semeando contenta, e outra, vai que aquela pessoa é fraca na fé, vai falar, para que eu vou para a igreja? Se ela está lá dentro, está falando mal, eu que não vou para lá. Por que eu vou para lá? Não quero ser assim não, deixa eu aqui mesmo. Entendeu? Então, a gente tem que ser tardio no falar. E quando a gente falar, vigiar nas nossas palavras, para a gente não dar lugar para o inimigo, porque a palavra fala, ai daqueles por onde vem o escândalo, e ai daqueles que faz um dos pequeninos tropeçar, porque vai ser cobrado. Então, que a gente não venha andar, né, como os tolos, os nécios, que a gente venha andar em sabedoria cada dia. E a sabedoria está aqui, irmão. Lê um pouquinho todo dia. Todo dia. Os livros ótimos para a gente aprender a ser como pessoas melhores é Romanos, Coríntios, Tiago. Leia um pouquinho cada dia. Eu botei uma meta lá em casa, quando eu acordo, eu leio pelo menos um capítulo. E antes de dormir, um capítulo. E aquilo, sabe, vai trabalhando dentro de mim. E o que a gente lê, a gente vai praticar. Porque a gente vai ser provado naquilo ali que a gente leu. E vou falar, irmão, permita-se a palavra do Senhor fazer apraz na sua vida. Porque as bênçãos vão começar a te seguir. Você vai cumprir o seu propósito na terra. Porque tem gente que acha que nasceu, vai morrer, acabou, e passa nesse período de qualquer maneira. Só que no grande dia vai ser cobrado o que ele te entregou na tua mão, se ele te chamou para ser pregadora. Tá fazendo o que aí? Ah, eu sei que eu vou ser pregadora, mas aí um dia que Deus sabe. Não. Se ele te deu a palavra que vai ser pregadora, você vai te encontrar essa palavra. Caminhe para você chegar lá onde Deus falou que você vai ser. E eu tinha a vida toda quebrada, a vida toda destruída. Eu chegava aqui só para chorar, irmão. Eu chegava aqui só para chorar. A Ana até me apelidou, né, de Jeremias, que eu só vinha para chorar. Mas eu botei dentro de mim a palavra que o Senhor me deu. E Ele falou o quê? Que eu ia ser uma missionária e que o meu esposo ia ser um pastor. E eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor errou. Porque olha a minha vida. Olha o que eu estou passando. Eu estou toda destruída. Esse homem é um tolo. Como vai ser isso? E a gente tenta entender o que o Senhor quer fazer. Não tenta entender. Simplesmente vai. E aí, os meus pensamentos vão me distraindo, eu trago à memória o que me dá esperança. O Senhor falou que eu vou ser uma missionária,
E que meu esposo vai ser um pastor. Então, eu tenho que fazer o quê? Ir atrás do que ele falou. Então, eu só posso ir se o Espírito do Santo estiver aqui dentro, né, trabalhando dentro do meu eu, para diminuir amortecer a minha carne e para que a glória dele resplandeça. Porque para ser missionário, a etiqueta é linda, missionária, mas vai ver o que o missionário passa. Vai ver o que um pastor passa. Não é molezinha não, não é molezinha. Entendeu? Então, se permita. Senhor, se você não sabe qual é o seu propósito na terra, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Primeira coisa, se Deus botou uma família na tua mão, primeira coisa é que você tem que estabelecer a tua casa primeiro com o Senhor Jesus no centro, né? Corrigindo as falhas que a gente vai vendo no dia a dia, baseado na palavra. O Senhor vai mostrando as nossas falhas que a gente tem dentro de casa e vamos corrigindo aos poucos. Não adianta querer ser super crente de um dia para a noite, que ninguém é super crente, não existe super crente. Então a gente tem que cuidar todo dia para que a gente não venha vacilar, para que a gente não venha fraquejar. Mas isso é só lendo a palavra, porque quando a gente lê, as mentiras que o inimigo fala caem por terra. E aí a gente vai conseguindo edificar o nosso lar, edificar a nossa vida de cristão, né, com mais excelência, tá bom? Então a minha oração, o meu pedido para o Senhor hoje é que a gente saia daqui com a palavra dele fazendo a paz dentro de nós, que a palavra dele venha criar raiz em nós, que a gente venha ser cristãos, né, verdadeiros, porque igual a irmã Alessindia falou, os tempos estão maus, então vamos nos apressar e vamos ser fervorosos em servir o Senhor, que o servir o Senhor é o quê? Servir os meus irmãos, principalmente os da minha casa, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Amém, glória a Deus.